Olá, empresários de todo o Brasil, estamos nós aqui de novo. Prazer, para aqueles que não me conhecem, me chamo Caio Alfaia, sou economista e CEO da Seed Capital, que é uma empresa de consultoria e assessoria empresarial. Nesse canal a gente tem alguns objetivos como o auxílio ao empresariado na captação de recursos e, muitas das vezes, na preparação cadastral. Então aqui a gente vai pedir uma gentileza, que todo mundo faz isso, é de praxe, né? Que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos o link desse vídeo, tá ok? Nesse canal aqui, ou nesse vídeo na realidade, a gente hoje vai abordar os passos principais para você conseguir linha de crédito no mercado financeiro. O primeiro que a gente vai abordar, análise cadastral, hoje, nesse primeiro vídeo. No segundo vídeo a gente vai fazer uma preparação da documentação para você poder obter crédito. No terceiro vídeo a gente vai falar dos tipos de linha de crédito que você pode alcançar. E no quarto vídeo dessa série a gente vai falar das garantias. Então acompanhe essa série de vídeos que vai te trazer um conhecimento essencial para você poder seguir nessa dura, infelizmente, árdua tarefa de conseguir crédito no Brasil, dado as condições que todo mundo aqui conhece, das nossas taxas Selic, da inflação, da taxa de juros dos bancos, os custos de administração e uma série de fatores de garantias e tal. E aí a gente está aqui tentando te ajudar de alguma forma, tá bom? Um outro assunto que eu vou pedir para você, com gentileza, tá? É dar uma olhada no nosso livro. A gente escreveu um livro para ajudar o empresariado, tá na Amazon, tá? O link está aqui embaixo, eu vou disponibilizar para vocês e vou apresentar no decorrer dos nossos vídeos alguns assuntos que estão dentro do livro que vão te ajudar. Aqueles que tiverem aquele Kindle, né, que o livro digital, pode ler por ali, compra direto na Amazon, e tem o livro físico, mas por enquanto o livro físico eu acredito que ainda não está sendo entregue no Brasil. Vamos lá. O primeiro passo, análise cadastral. Ela é constituída, né, de você entender o teu ponto A, onde você está nesse momento, como é que está o teu cadastro, né? E para isso a gente vai precisar acessar alguns links, né? Acessar algumas fontes de análise de crédito que é usado pelos credores, os bancos, as financeiras, etc. Então a gente vai aqui passo a passo elucidando cada um desses. O primeiro, no caso, a ser analisado, que é de praxe, né? Qualquer robô, qualquer automatização, ela já faz uma leitura do Serasa, tá? Nessa leitura do Serasa, ele vai em busca de diversas anotações, como protestos em cartórios, negativações do PFIN, no Refin. Então a gente vai tentar elucidar para você entender como é que o banco te enxerga, tá? Porque você se enxergar como um cidadão não devedor é uma coisa, o banco te enxergar é outra. Então, por exemplo, um exemplo prático. Pessoas dizem assim, não, eu não devo nada, eu pago tudo em dia, né? Eu não constituo dívida, mas eu vou no banco e não consigo. Mal ele sabe que apesar dele pagar em dia suas contas, mas ele tem uma conta da concessionária de energia que ele paga uma dentro da outra. Ele está em dia. Na cabeça dele, obviamente, ele está em dia porque tem luz, ele está pagando uma dentro da outra, mas não cortaram a luz dele, então ele não está devendo nada e está ali pagando rotineiramente. Só que ele não pesquisa o nome dele, o cadastro dele, e ele não sabe que o nome dele já está no Serasa, tá? E ele não sabe disso. Então a gente precisa, antes de ir ao mercado, fazer aquilo que eu sempre digo, dever de casa. Então a gente tem que fazer um dever de casa para a gente poder chegar no banco ou na financeira, seja lá onde for, e saber a nossa real situação e com tranquilidade pleitear o crédito. Então vamos lá. Primeiro passo, CPF e CNPJ deve ser analisado no Serasa.
Aí tem duas formas de acessar o Serasa, ou pelos aplicativos do Serasa, né, ou pelo site do Serasa. As pessoas muitas das vezes não sabem utilizar nenhuma nem outra ferramenta. Quando muito, né, a gente precisa pagar uma consulta, né, para poder ter acesso a essas informações. Então, a gente também tem isso na nossa empresa, a gente presta esse serviço de consulta, né, não é caro, né, mas se você puder consultar gratuitamente, melhor para você. Se você não conseguir, a gente vai deixar o link aqui embaixo e a gente vai poder te ajudar nesse sentido. Mas eu vou tentar te orientar para você mesmo poder chegar nesse objetivo, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é o Serasa? O grande problema, meus amigos empresários, é que todo mundo enxerga o Serasa como se fosse um órgão do governo, né? Uma autarquia, alguma coisa assim, que o governo criou para poder te fiscalizar. Não, o Serasa é uma empresa privada, tá? E responde como uma empresa privada também. Então, vamos lá. Primeiro passo, para a gente poder entender o Serasa, que é uma empresa privada, que está de alguma forma informando os teus dados no mercado, né? E como é que ele informa esses dados no mercado? A gente vai entrar no site deles aqui, deixa eu verificar, esse aqui, né? Esse site aqui é o site do Serasa, apareceu para vocês aqui já os custos, né, de consulta, né? Então você tem que comprar os créditos, você tem que acessar o Serasa, comprar os pacotes de crédito para você poder consultar. Então, aqueles que têm o hábito de usar o aplicativo, pode entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app do Serasa. Se cadastrar com CPF e senha e ter acesso às suas informações. E que informações serão essas, né? Então a gente tem aqui algumas formas que o credor vai enxergar você, né? Então esse aqui foi uma consulta que o cliente fez conosco, onde ele tinha diversas restrições. Então, obviamente que a gente precisa aqui esconder os dados do cliente, porque LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, etc. Mas vamos lá, tem 10 protestos aqui, somou 72 mil, e esses protestos, né, leva a ele a uma baixa pontuação, né, e obviamente um indeferimento. Então aqui tem o local onde ele tem as restrições dele, né, o limite de crédito dele está zerado, e com esse cenário ele não vai conseguir crédito, né? Então, o que a gente tenta te passar como mensagem. Primeiro, eu tenho que saber exatamente se eu tenho restrição ou não. Então, isso é primordial. Eu tenho protesto. Então, beleza. Eu tenho protesto, eu tenho que resolver esse protesto. Então, basicamente, você tem duas formas de resolver esse protesto, tá? Pagando, obviamente, né? Você vai ao teu credor, né, e negocia com ele, paga, vai ao cartório, paga o cartório, as custas cartorárias, e o cartório tira esse registro, tá? Isso é uma forma. É o que todo mundo imagina que é a única forma. Mas na realidade existe uma segunda forma, tá? Que é chamado uma ação, ajuizar uma ação contra o Serasa. Dizendo assim: Serasa, você está me prejudicando, né? Você está me constrangendo, estou me sentindo constrangido. Eu fui indeferido, meu crédito foi negado, porque você está divulgando essas informações no mercado. Alguém pode dizer assim: não, peraí, mas isso é certo. Não, isso é certo, a gente tem que informar que o cara é devedor. Não, isso é errado. Se você for baseado na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, na LGPD, na nossa legislação básica, que vai desde a Constituição Federal, isso é errado. Ele não pode informar. O Serasa é uma empresa privada, tá? Você dever é uma coisa, o teu credor e você se acertar é uma coisa.
o mercado todo ficar sabendo que você tem um problema com determinada pessoa, isso não pode acontecer. A nossa legislação diz isso, mas infelizmente nós não conhecemos o nosso direito. Eu não estou dizendo que é para você amanhã sair para Tribunal de Justiça, no fórum e abrir uma ação contra. Eu estou dizendo para você analisar dentro da ótica da nossa legislação e verificar quais são os seus direitos, tá? Isso a gente tem que fazer. Vamos lá, né? Diferentemente de outros canais que eu já vi, a gente fornece uma solução. Quem estiver interessado, clica no link aqui embaixo que a gente vai te dar uma orientação. Ok. Serasa, empresa privada, está cometendo, infelizmente, constrangendo você, está cometendo uma transgressão da nossa legislação. Então vamos lá. O outro ponto, aí a gente vai sim para uma autarquia, né? Que também prejudica muitas pessoas, chamado Bacen. Então aqui a gente tem o Bacen. O Bacen é uma autarquia do governo, né? Ele tem uma autonomia estabelecida por uma lei complementar, ele que rege, no caso, as finanças do Brasil, ele que autoriza as instituições financeiras e ele, diferentemente do Serasa, tem um poder de atuação público, né? Então você tem que saber entrar no Bacen e consultar o teu vencido e prejuízo, tá certo? Então você tem que acessar o teu gov.br, tá? Acessar através do teu gov.br, que é esse site aqui, né? Na verdade está aparecendo para cá, e acessar um link chamado Registrato, com T, tá? Esses links todos que eu estou passando para vocês, tanto do Serasa, quanto do Bacen, quanto do gov.br, a gente vai colocar aqui embaixo para você poder ter o conforto de acessar diretamente e verificar, né, o teu cadastro, como é que está diante tanto da empresa privada Serasa, quanto do Bacen em relação aos teus credores, em relação ao mercado financeiro. Então o Bacen você vai precisar do Gov e você vai precisar do Registrato. Acessou pelo gov.br, entrou no Registrato. Se for pela empresa, você vai precisar do certificado digital, aqui embaixo. A gente trabalha com isso também na CID Solução Financeira e a gente tem um parceiro muito bom que fornece esse serviço. Então, se você tem um CNPJ, né, se o teu contador não te falou isso, ou se ele te falou você ainda não fez, é necessário que você acesse um fornecedor de certificado digital para fazer. Pode ser o teu CPF, ex-CPF ou ex-CNPJ. Está falando de CNPJ, CNPJ. E o certificado tem várias qualificações. Normalmente, esse primeiro aqui já resolve, tá? Ou você entra pelo teu CPF, se for para analisar o registrado do teu CPF, tá? E acessa com o teu número de CPF. Aí você tem que ter uma qualificação prata, no mínimo, salvo engano, né? Então existe o bronze, o prata e o ouro e tal. Você entra com a tua senha. No meu caso aqui eu preciso confirmar com o meu celular, como eu estou usando meu celular fica meio complexo. Aí eu entro com a minha senha, entro com o celular, confirmo com o celular e acesso o gov.br. Depois que acessar o gov.br, eu entro com o Registrato. Então, normalmente, né, aqui vem o nome do cliente, na casa que é a Dona Maria D, eu tive que apagar, obviamente, né? O CPF da Dona Maria D, né? E aqui você tem a data, aí presta atenção, tá? A data 10 de 2018. Por que essa data 10 de 2018? Isso é uma coisa, normalmente quando as pessoas puxam o Registrato, pedem para o contador e o contador puxa, né? Porque o contador pode puxar o da empresa, já que ele tem um certificado digital, ele normalmente puxa o último mês. E não é isso suficiente. Os bancos, dependendo da análise de crédito que ele estiver fazendo de você, ele pode analisar os últimos 5 anos. Então, o ideal é você sempre puxar. Quando você entrar no Registrato, você pode selecionar a data. Data início, data final. Então, você vai selecionar os últimos 5 anos. Então, a gente está em julho de 2024. Você vai lá, agosto
2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2019. Então você vai puxar de agosto de 2019, aí vem 20, 21, 22, 23, 24, até junho de 2024. Nesse caso aqui, é o período do ano que a gente está, a gente vai puxar esses últimos 5 anos. Porque o banco ele vai puxar esses últimos 5, na maioria das vezes ele vai puxar. Né? Dependendo da linha de crédito, ele puxa os últimos 12 meses. Muitas das vezes, pode até acontecer, se você der uma garantia muito forte, ele puxar os últimos 3 meses. Mas normalmente, do jeito que hoje está muito complexo captar recursos, eles estão puxando no mínimo os últimos 12 meses e, em tese, de uma forma geral, estão puxando até hoje os últimos 5 anos. Então a gente tem que ficar atento a isso. Então a Dona Maria D, ela tem aqui vencido, tá? Vencido, que é o vencido? Vencido é que você está pagando, mas está pagando em atraso. Aquele cartão de crédito que está vencendo e você pagou, mas ele chegou a ser registrado. Então existe um prazozinho ali de dias, até certo prazo, que você pagando ali não consta. Então você tem que ter muito cuidado para não entrar no vencido, porque o vencido também causa indeferimento. Agora, o pior de todos é o prejuízo. Prejuízo é uma marca, um carimbo, que infelizmente o Banco Central ele coloca nas pessoas. Na realidade, o Banco Central vai se defender dizendo que é o banco que foi lá e registrou. Mas, obviamente, é o sistema deles que está ali, né, gerando essa informação. Então, vamos lá, o Bradesco, você teve uma situação lá e foi lá e não pagou e foi lá e te registrou. Pá, carimbou. É uma foto, fica para a vida toda. Para a vida toda, se você puxar os últimos 30 anos, vai aparecer um prejuízo de 29 anos atrás. Só que como importa os últimos 5, porque a nossa legislação ela tem um prazo decadencial, prescricional, de pretensão, que pretensão nada mais é do que o direito de cobrar de no máximo 5 anos, então eles consideram os últimos 5 anos. Tá? Então, esse é um grande problema que os brasileiros estão enfrentando. O Serasa, ele não é muito problema, é um problema. Mas hoje, realmente, o que está trazendo uma grande dor de cabeça para os empresários é o Bacen no relatório do SCR, que é puxado através do registrato, onde ficam anotadas todas, tanto é que eles não chamam de negativação, eles chamam de anotação. Ficam anotados todos os registros de vencidos e prejuízos. Agora, pasmem, prejuízo muitas das vezes é considerado aquela negociação que você fez, oferecida pelo próprio banco. O banco te ofereceu. Ele chegou para você e disse: ó, Caio, vamos fazer o seguinte, você está me devendo aqui 100 mil, vou te dar um desconto, você está em atraso, está em dificuldade, vou reduzir a tua dívida aqui para 30 mil, vou parcelar isso aqui em 10 vezes, vai ficar uma parcelinha muito legal para você pagar e a gente se livra desse problema. Você todo feliz da vida, ok, gostei, pode fazer, assina embaixo. Só que o gerente não te informou que essa dívida, essa diferença, que se torna uma dívida para o banco junto aos seus acionistas, ele não quer dizer para o acionista que ele está dando prejuízo, ele diz: essa dívida não é minha aqui, não é do Caio. Aí ele vai lá e põe no prejuízo do Caio. Mas peraí, não foi um desconto que o banco deu? Foi. O banco que ofereceu? Foi. Mas o próprio banco vai lá e te negativa, te anota como prejuízo. Eu tenho que ter muita gente que está me ouvindo nesse momento que não tinha a mínima noção que aquela dívida que ele pediu, pagou, que o gerente, inclusive, ofertou um desconto, está lá anotado no Bacen como prejuízo. E aí toda vez que ele vai sei lá, comprar um carro, sei lá, comprar um bem, um financiamento de imóvel, ele é indeferido. Uma linha de crédito, ele é indeferido. Mas eu não devo nada, está tudo em dia, meu Serasa está ok, tenho faturamento, capacidade de pagamento, baixo endividamento, sou real, minha empresa está lá, o gerente consegue ver. Não vai aprovar. Não vai aprovar. Então, isso é outra situação que também, aí a gente vai, só para vocês, só para correr aqui, ó, isso aqui são os últimos 5 anos da Dona Maria D. Né? Então, se você observar aqui, ela tem vencido em diversos meses, diversos anos aí,
prejuízo até que ela não teve nessa época, né? Aí apareceu um aqui, ó, um outro prejuízo, 104, aqui, ó, R$ 104,88. Isso aqui é motivo de indeferimento. Você diz, não é possível, vamos dizer que a dona Maria D não tem vencido nenhum, não tem prejuízo nenhum, apenas aquele prejuízo ali de R$ 104,88. Eu vou dizer para você, sim, nós já tivemos crédito de cliente que foi indeferido por dívidas baixíssimas, de R$ 60 reais, que apareceu como prejuízo no Bacen, que o cliente não tinha a mínima ideia que existia, que foi de um cartão de crédito que ele negociou e pagou, e aquele desconto que o cartão ofertou veio para o prejuízo. Então, fiquem atentos ao Bacen, que infelizmente é um dos maiores causadores de indeferimento na captação de recursos no mercado financeiro. Solução alternativa, vamos lá. Eu vou dar orientação para vocês passo a passo. Olha só, leva o relatório no bolso, tá? Conversa com o teu gerente. Gerente, eu não tinha uma dívida aí, foi negociado, foi pago. Ah, tá tudo ok, não devo nada, não. Eu estou precisando dar fazer uma reengenharia financeira, o meu contador está pedindo as minhas contas, e eu estou precisando desse comprovante de quitação dessa dívida. Você pode me fornecer? O gerente, tudo bem, tá ok. Aí ele te fornece um extrato, te fornece uma declaração, e você põe no bolso, e daquele mesmo bolso você puxa o relatório. Aproveitando, já que eu estou aqui, olha aqui, ó, essa dívida que está paga, que você acabou de me entregar aqui, ela está aparecendo, ó. Você pode verificar isso para mim, por favor? Não vai ter outro jeito. Ele vai ter que dar o jeito dele. Mas é problemático, é dor de cabeça. Eu mesmo, particularmente, já passei por isso. É 6 meses para resolver, no mínimo, tá? É complicado. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: consultem o seu Bacen, façam análise do registrato de vocês. Nós temos aqui no link abaixo, que eu vou colocar, né, esse serviço de consulta. Quem não souber, ou quem não tiver um contador, quem não souber entrar no Bacen, puxar o registrato, a gente faz essa consulta também. No Serasa lá também a gente faz. Vou botar o link aqui embaixo, né? A gente presta esse serviço para vocês com tranquilidade, tá? Mas façam esse levantamento. Façam o dever de casa antes de ir ao mercado. Senão você chega lá, você leva o primeiro não. Fica mais ou menos assim. Vai no outro banco, leva outro não. Não vai no terceiro, desiste. É muito complicado. É simples, mas não é fácil, como diria Laí Ribeiro. Então, o que eu te aconselho é fazer um dever de casa antes, verificar onde é que estão os pontos fracos, onde é que precisa ser ajeitado, organizado, tá? Para depois ir ao mercado. Então, o Bacen e o Serasa, consultem, levantem a consulta, analisem, verifiquem o que é que pode ser resolvido, de que forma pode ser resolvido, ou se for o caso, ajuizado, né? A gente também presta esse serviço. Dentro disso, uma outra situação que muitas das vezes as pessoas passam despercebido. Se você tem um problema num banco e o banco está te cobrando, a gente também faz isso, tá, na nossa empresa. Ação revisional. Espera aí, eu estou sendo cobrado, mas deixa eu ver se realmente é tudo isso. Muitas das vezes não é. O Banco Central ele tem uma média nacional, tá, de juros naquele determinado mês que você assinou aquele contrato lá, daquele carro, daquele imóvel, daquele crédito. Só que o teu banco, a tua financeira que te liberou esse bem ou esse crédito, simplesmente te cobrou acima, o dobro, 3 vezes mais, e você nem sabe disso. Ação revisional. Então, muitas das vezes, infelizmente, você tem que recorrer à justiça para poder ter o teu direito garantido, tá? Uma outra coisa que a gente costuma orientar os clientes é a análise das situações em relação ao tempo, né? Por exemplo, eu ajuizo uma ação hoje, quanto tempo eu vou levar para ter um resultado? Normalmente, em média, 18 meses. Dependendo, obviamente, da tua cidade, do teu tribunal, do fórum competente, até 3 anos. Então, vamos colocar 1 ano e meio. Batendo cabeça e muitas das vezes até nem chegando ao resultado positivo, né? A gente tem uma prestação de serviço, no nosso link aqui embaixo, dentro da nossa prestação de serviço, a gente
a gente conduz o cliente a uma otimização do tempo e, com isso, uma redução de custo. Se você estiver interessado, fique à vontade, tá bom? A CID Solução Financeira, como uma alternativa de toda essa problemática aí que eu te apresentei e as soluções que eu te mostrei, né? A gente tem a possibilidade, através da CID Solução Financeira, te dar alternativas muito mais viáveis em relação a custo, em relação a prazos, tá? E no próximo vídeo a gente vai falar de preparação de documentação necessária para a obtenção de crédito. Esse vídeo também é muito importante porque as pessoas não sabem preparar o seu pacote de documentos para poder, quando chegar no banco, tudo aquilo que o banco te solicitar, você já está em mãos. Então, às vezes são coisas simples e tem outras coisas muito mais pontuais, né, dentro disso, né, principalmente na parte da contabilidade, ou na parte fiscal, na parte financeira, de documentos necessários que são simples e as pessoas simplesmente não fazem o dever de casa antes de ir ao mercado, antes de realizar o pleito, antes de solicitar, né? Então a gente tem todas essas informações aí para te passar no próximo vídeo, tá bom? Espero ter trazido algumas informações essenciais do seu dia a dia, informações que vão te ajudar, né, a conseguir o êxito que é a obtenção de crédito. Nessas 4 aulas eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Fica com Deus, saúde e paz, bons negócios e sucesso.